Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca Neri, professora da Rede Municipal de Palmas, trabalho na ET Yoga Binário. E essa aqui é a Francisquinha. Ela veio para trabalhar conosco no componente curricular de língua portuguesa. Eu vou deixar ela aqui no cantinho para ela nos auxiliar. E não esqueça, nós estamos numa pandemia. Evite sair de casa. E se de tudo não tiver como evitar, não esqueça da máscara. Eu vou deixando a minha por aqui enquanto a gente grava essa aula. Hoje, na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre anúncio. Nós vamos continuar o que nós paramos na aula passada. O que é anúncio? Vocês lembram? O que é o gênero textual anúncio? O anúncio, como nós começamos a falar na aula passada, é um gênero textual que promove uma ideia sendo vinculada pelos meios de comunicação de massa. Pode ser no jornal, na revista, na televisão, no rádio, na internet. E podemos encontrá-los também em outdoor, panfletos, faixas ou cartazes, na rua, nos ônibus, no metrô, nas cidades que tem. Vamos ver aí na tela esse texto. Foi um texto que nós paramos na aula anterior, certo? Vamos lá? Leia comigo. Quem quer ganhar uma calói, põe o nome aqui. Não esqueça a minha calói. O que vocês acham que texto, que produto ele está vendendo? Pensa direitinho. Então, olha só. Lá fala quem quer ganhar uma calói. Vocês acham que produto que está vendendo? Para que serve esse texto, primeira coisa? Pensaram direitinho? Ótimo, ele serve para vender um produto. É a finalidade dele, é o objetivo desse texto. Que produto está sendo anunciado? Prestar atenção no desenho? Olha só, isso mesmo, uma bicicleta. Então, o nome do produto que está sendo anunciado é uma bicicleta. Para que público é esse? Será que essa bicicleta que está sendo vendida é para adulto? É para criança? O que vocês imaginam? Vocês viram o desenho no texto? Isso mesmo, é para criança. Agora, olha só. Na escrita, nós trabalhamos, na aula passada, em algumas aulas, as palavras e descobrimos que precisamos das letras, precisamos das sílabas e usamos a escrita da palavra. Na palavra bicicleta, observe bem, qual é a primeira letra? Isso mesmo, a letra B. Agora, pronuncia comigo a palavra bicicleta. Dessa vez, nós vamos pronunciar contando as sílabas. Combinado? Vamos lá. Bicicleta. Quantas sílabas tem? Isso mesmo. A palavra bicicleta tem 4 sílabas. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar um texto, um gênero textual que chama texto acumulativo. Vocês podem estar perguntando, que texto é esse? Que tipo de texto é esse? Que gênero é esse? Então, olha só, o gênero acumulativo é conhecido também como lenga-lenga. Por que lenga-lenga? Ele se repete. A cada conflito ele vai voltando ao enredo e vai repetindo, encadeando os acontecimentos, encadeando os fatos até o fim. Então, olha só, vocês agora vão assistir um filme e nesse filme é pequenininho, presta atenção e vocês vão ver um texto onde trabalha direitinho o texto acumulativo, o conto acumulativo. Vamos ouvir então? Preste atenção, porque depois nós vamos ter perguntinhas sobre o texto. Estava a velha no seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, a velha fiar. Estava a mosca no seu lugar, veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Estava a aranha no seu lugar, veio o rato lhe fazer mal. O rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar. Estava a água no seu lugar, veio o homem lhe fazer mal. O homem na água, água no fogo, fogo no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha. E a velha fiar. E a velha fiar. E a velha fiar. O texto do vídeo é o texto bem gostoso de se ver, é uma melodia gostosa que foi transformada em uma canção. Mas agora vocês vão responder para mim o seguinte: pensou que texto é esse?
Será que era um texto de assombração? Será que era um texto acumulativo? Era um conto de fadas? O que vocês acham? Pense bem. Isso mesmo, é um texto acumulativo. Por quê? Porque ele foi repetindo do início ao final. Em cada enredo ele foi repetindo. Colocou que estava lá uma velha em seu lugar. Chegou outros personagens e foi acumulando a história, e foi contando e foi trazendo até o final do texto. Mas presta atenção, todo texto acumulativo, ele traz um detalhe importante. Que detalhe é esse? Ele vai trazer um detalhe de onde começa o conflito da história. Onde foi que começou a narrativa desse conto? Quem lembra? Prestar atenção? Será que foi onde chega a mosca, o gato, a mulher, o homem? Onde é que começa esse conflito da história? Pensaram direitinho? Isso mesmo, estava uma velha no seu lugar. Tudo começa ali e vai desencadeando. No final, a gente vê que tem um enredo perfeito que, se você não prestar atenção, não trazer a tua atenção total para ouvir o texto, você não vai conseguir contar os fatos, certo? Agora, para que vocês entendam melhor, nós vamos ouvir um outro texto. Esse texto nós vamos fazer o seguinte: eu vou lendo daqui e vocês vão acompanhando daí através das imagens. O nome do texto é o seguinte: E o dente doía, certo? Podemos começar? Presta bem atenção nas imagens, que para você poder responder as questões que vêm a seguir. Vamos lá. E o dente doía. Um jacaré, parado com a cara de coitado, não parava de reclamar. Ai, ui, será que vou aguentar? 2 coelhos apareceram para ver quem era o primeiro que iria perguntar. O que foi, jacaré? Estar doente? Não, pequeninos, estou com dor de dente. Dor de dente? Disse o segundo. Eu sei como resolver. Pegue essa cenoura e comece a roer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura e o dente ainda doía. 3 mais entraram na história: a coruja e seus filhotes. Pegue um graveto e cutuque bem forte, mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava o graveto e o dente ainda doía. 4 tatus chegaram sem fazer barulho. Morda esses pedregulho. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho e o dente ainda doía. 5 patinhos saíram da água para ver. Só com um carinho no dente ele vai parar de doer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho e o dente ainda doía. Logo apareceu 6 ratinhos e que disseram: eu tenho a solução. Cubra o seu dente com um pedaço de sabão. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão e o dente ainda doía. 7 topeiras surgiram em um único buraco, ali bem pertinho. Que nada, mastigue essa raiz bem forte, que ficará bom rapidinho. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte e o dente ainda doía. 8 sapos coacharam na lagoa. Essa é boa. Que ideia descabida? Melhor que tudo isso é uma mosca bem lambida. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca. E o dente ainda doía. 9 esquilos da mesma família. Mãe, pai, filho, filha, avó, avô e tio dentuço. Tia dentada e uma prima mal-humorada soltaram as vozes e gritaram: coloque na boca esse punhado de nozes. Mas nada resolvia.
O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca e o dente ainda doía. Mas nesse momento, 10 passarinhos entram em cena para resolver o problema. Coloque no seu focinho essa pena. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca, botava a pena no seu nariz e o dente ainda doía. E de repente, sem dar tempo de mais ninguém chegar, o jacaré bufou. Chega! Começou a ofegar. Ah, ha, 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 hatchim! Funcionou! A pena me deixou bonzinho. Já posso até matar a fome, fazendo um lanchinho. E a bicharada toda deu no pé. Ninguém quis ficar para ser o almoço do jacaré. Gostaram? Esse é um texto muito interessante e cumulativo também. E aí, a gente vai conversando sobre o texto e vai olhando e a gente vê como que fica todo o enredo. E aí eu pergunto para vocês, é fácil fazer um texto cumulativo? Não é difícil. Se você pensar um pouco na escrita, pensar como será o enredo e vai trazer para a turma, trazer para os amigos, trazer para a família uma história maravilhosa que vai acumulando, acumulando e acumulando os fatos. Vamos ver se vocês prestaram atenção na história. Eu vou pegar umas fichas e vocês vão responder de acordo com a pergunta que eu fizer, certo? Então vamos lá. Vamos à nossa primeira pergunta, certo? Está aqui a resposta e eu quero que vocês anotem aí para ver se vocês realmente prestaram atenção. Esse texto que eu acabei de ler é um texto de assombração, é um poema, é um conto de fadas ou é um conto acumulativo? Ouviram? Prestaram atenção? Vamos ver? Qual é a resposta? Isso mesmo, parabéns para quem respondeu que era um conto acumulativo. Vamos ver a nossa segunda pergunta. Presta bem atenção. Os personagens desse texto eram muitos, mas qual era o personagem principal? Será que era a coruja? Eram os coelhos? Os patinhos? O jacaré? Quem vai acertar? Vamos ver quem é? Vamos ver? Isso mesmo, o personagem principal desse texto era o jacaré. Vamos à terceira questão. Essa terceira questão é um pouquinho mais difícil. Por quê? Ela marca o início da história. E a pergunta é, o início da narrativa com a história começa quando? Será quando começa essa narrativa? Vamos ver? Será que começa com a chegada dos passarinhos? Será que começa com os sapinhos? Será que começa aonde? Vamos ver? Começa com o jacaré parado, reclamando de dor, certo? De dor de dente. Agora, presta atenção à nossa última questão de hoje, desta aula, certo? O início da narrativa, o jacaré reclama de alguma coisa. Quem lembra? Ele estava dizendo que estava sentindo algo. Os coelhinhos perguntam, você está doente? E ele responde, não. Eu estou com dor aonde? Será que é com dor na garganta? Dor na barriga? Dor na cabeça? Ou será o quê? Vamos ver? Isso! Ele estava com dor de dente. Então, a nossa aula de hoje foi um pouquinho sobre o texto, o conto cumulativo, que traz para vocês a história do que é um conto cumulativo, que é iniciar uma história, voltando, fazendo um retrocesso, indo e voltando de acordo com o conflito que vai gerando, de acordo com os personagens que vão aparecendo. Então, resumindo a nossa aula de hoje, nós estudamos um pouquinho de gênero textual, o anúncio, por meio da revisão daquele texto, da bicicleta infantil, e começamos o assunto voltado para o texto cumulativo, que é o lenga-lenga, que é o quê? A sequência de narrativa
que repete, porque as sequências do texto vão sofrendo acréscimo, vão chegando outros elementos e vão acrescentando para enriquecer toda a história. Que pena, crianças, nossa aula está chegando ao fim. Mas não esqueça, além de fazer as tarefas lá na plataforma, se tiver vontade de assistir novamente essa aula, vai lá no nosso canal do YouTube, acesse as aulas, assista novamente, tira as dúvidas. E se você não tiver como acessar a internet, procure a tua escola que ela vai te dar um suporte. Um abraço bem carinhoso. Fique com Deus. E eu quero mandar um abraço especial na aula de hoje. Um abraço especial lá para a equipe ET Yoga Benário. Equipe, um beijo, um abraço e príncipes e princesas do Yoga Benário. Fique com Deus, até a próxima aula e logo, logo a gente vai estar de volta.